acúmulo de cera e objetos estranhos presos no canal auditivo e perfuração do tímpano podem ser algumas das causas da diminuição da audição. Mas que história é essa? Valesca Rezende, nossa queridíssima fonoaudióloga, que está aqui sempre nos ajudando. Como assim? Mas não tem gente que tem ouvido seletivo também? Isso também é uma causa de diminuição de audição, né? Sim, é uma questão de escolha, né? Não a audição é? seletiva é totalmente escolha, opção. Mas o que não é opção, o que a Sim. gente está falando, realmente pode ser que tenha alguma coisa no ouvido. Claro, claro. Esses objetos estranhos que a gente fala é porque às vezes acontece de ir num mergulho ou outra atividade qualquer, entrar algum cisquinho, algum pelo, alguma coisa que possa comprometer. Não um objeto grande. Sei lá, pode entrar um mosquito. Pode sim, não claro pode? que pode. Formiga, já vi vários casos. Valesca. Exatamente, E aí, alguns ela fica insetos. lá? Bom, morre, né? Rapidamente por causa de oxigenação e tal. Mas o que acontece, na maioria dos casos, o acúmulo de cera. O acúmulo de cera, 2 pontos importantes, porque ele pode ser provocado pelo indivíduo ou pode ser do próprio organismo do indivíduo. Do próprio organismo é aquela pessoa que tem uma produção de cera exacerbada, coloca a mão e sempre tem cera. Agora, provocado quando empurra cotonetes, com chave de carro, E com tem gente dedo. que tem... Ó, vamos combinar que a gente encontra por umas pessoas que têm essa unha. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem. Existe ou não existe Ah, gente mas que faz pra isso não, pelo amor de Deus. Existe. Então, assim, o ouvido externo e o ouvido médio é somente até onde a gente alcança com o dedo, com muita delicadeza, muito cuidado. Eu confesso que às vezes dá vontade sim da gente usar cotonetes, que às vezes tem uma coceirinha, mas evitar o máximo, até porque quando a gente passa o cotonete ou qualquer outro objeto, a gente empurra a cera. Pois, eu lembro que uma vez um pediatra dos meus filhos falou que o ouvido a gente limpa com o cotovelo. É verdade. É É isso verdade. mesmo? É um Tem que ditado ser com o popular, extremamente conhecido. Os próprios professores de otorrino falam isso, exatamente porque o ouvido não é um lugar para se limpar. Quem deve trabalhar e mexer no ouvido é somente um otorrino, caso precise de uma limpeza, de uma lavagem. Mas então o quê? Toalha, gente? Toalha. Onde a toalha vai e pronto. É só essa parte externa. Não é porque tem esse canal, esse conduto auditivo, que as pessoas podem mexer, movimentar. Tem gente que consegue perfurar tímpano limpando o ouvido. É uma coisa absurda, gera processo infeccioso, gera um transtorno absurdo na vida da pessoa, inclusive perda auditiva, que é muito grave, muito desconfortável, que em alguns casos elimina e afasta o indivíduo do meio social. A perda auditiva, assim como a perda visual e qualquer outro tipo de perda, ela limita muito a vida do paciente. Sim, mas como é que a gente faz para limpar essas pessoas, por exemplo, que tem muita produção de cera? Tem que ir ao médico? Não, as pessoas que têm muita produção de cera, geralmente elas limpam com o próprio dedo, sem abuso, e esporadicamente procuram um otorrino para fazer uma lavagem adequada. Sim. A lavagem, a limpeza, como pode ser chamado, porque vai usar medicamento, usa uma água numa temperatura adequada, tem um protocolo para seguir, tem uma forma correta de limpar, não é limpar com objetos. Então, tem o profissional para fazer esse tipo de trabalho. Porque a natureza ela é muito correta, o nosso corpo é muito correto. Se tem ali um buraquinho que é todo difícil de entrar alguma coisa, então porque não é para mexer. Exatamente. Né? As pessoas que nadam, que fazem natação ou qualquer outro esporte que use muito água, tomar muito cuidado. Alguns casos até a gente orienta a colocar um pouquinho de um material, um tampãozinho de ouvido, mas pode ser de silicone, depende de cada tipo de pessoa, adaptação. Exatamente para evitar também essa entrada de água no ouvido. Porque a entrada de água, Angélica, pode provocar otite. E otite é uma patologia muito comum. Você que tem 3 filhos, certamente um deles teve na infância. Ou todos, né? Então, é muito comum na infância a otite. O que acontece é que a criança sente dor, é uma dor absurda, dor de ouvido, que a gente já teve, sabe. E é difícil até para recuperar, porque precisa de medicação, precisa de postura. Uma coisa que a gente orienta muito hoje, que eu tenho observado, os bebês principalmente que são amamentados de forma horizontal, então as mães colocam para amamentar, então é possível sim
o leite, passar exatamente, e entrar no ouvido. Óbvio que internamente, né? Tem gente que pergunta se é por fora. Não, internamente. E aí sim pode ter um comprometimento grave, pode ter otites, pode ter infecções graves de ouvido, levando à perda auditiva também. Tem que tomar cuidado. E aí, além dessa fase da criança, a fase quando a criança começa a tomar banho sozinha. Sim, um perigo, verdade. Né? Verdade. Porque vai lavar o cabelo e aí elas... Ou então pega o chuveirinho e enfia o imagina. Não, criança tem que supervisionar a todo instante, né? Na fase da escola também, essa fase escolar, Angélica, é onde começam a perceber a dificuldade das crianças em relação à perda auditiva. Porque às vezes em casa a mãe não percebeu enquanto bebê, os primeiros passinhos, porque preocupa muito com desenvoltura, com a parte cognitiva e às vezes não fica tão atenta à parte auditiva. Então hoje a gente já tem nos hospitais, a maioria dos hospitais, principalmente aqui em Minas, a gente tem o teste da orelhinha, que tem em torno de uns 12, 13 anos mais ou menos, que foi estabelecido nos hospitais e fantástico, porque já vê se a criança tem uma hereditariedade ou tem uma perda auditiva mínima e isso realmente alerta. Eu gosto muito do teste da orelhinha, não é só para falar tem deficiência auditiva ou não é uma questão disso, é para alertar os pais. Para os pais prestarem mais atenção, até porque são fornecidos boletins, folhetos, explicativos, e isso ajuda muito para os pais observarem o comportamento da criança. E é legal, porque a gente sofre muito quando ganha bebezinho, né? Porque aquele sofrimento é uma furação tanta de coisa, e a vacina, e é teste do pezinho. Mas é preciso. Mas o teste da orelhinha é a coisa mais tranquila de se fazer, porque o bebê está dormindo. Põe um negocinho no ouvido dele, ele fica lá no seu colo dormindo. Nada acontece. É bem tranquilo. Não Infelizmente, eu já deparei com alguns casos que foram detectados perdas auditivas pelo teste da orelhinha e que os pais não tinham hereditariedade nenhuma, não esperavam, mas o bebê nasceu apresentando essa perda auditiva, que é uma perda auditiva congênita, certamente, né? Então, é importante, sim, porque desde criança, desde bebê, a gente consegue estimular essas crianças, esses bebês, para desenvolverem mais tanto a linguagem oral, quanto também uma percepção auditiva. E assim, sim, fazer o devido encaminhamento. Nós também percebemos que hoje em dia está muito na moda as pessoas usarem fone de ouvido. Ai, Angélica, isso é um problema? Detesto. Eu, particularmente, como profissional, eu acho um absurdo. E eu tenho um desconforto enorme. Quando eu coloco, não gosto, não. Coça, eu acho que tem aquela coisa ainda de trocar. Às vezes os casais trocam, eu observo muito isso, amigos, empresta. colegas. Imagina, jamais. É uma coisa que tem que ter um cuidado grande, porque pode passar, sim, alguma bactéria, algum processo infeccioso por meio desse fone de ouvido. Mas aqueles adolescentes que a gente vê no ônibus, andando... Ai, sim. Gente, e uma coisa séria... A gente ouve, né? E eu vou falar uma coisa agora muito séria, que eu ando vendo muito nos noticiários, principalmente esses da tarde aí, que mostram aquelas coisas que acontecem. Quantos e quantos jovens estão sendo atropelados? Sim. Porque estão com fone de ouvido e não prestam atenção no trânsito, atravessa a rua sem ver que o carro está buzinando, está freando, que vai... Nossa, é um absurdo. Então tem que tomar muito cuidado, com certeza, com certeza. Mas eles escutam num volume altíssimo, que eu acho insuportável. Que aí, exatamente, é uma perda por ruído. Pode acontecer perda auditiva também. É interessante porque a doutora Sara Camargos comentou aqui a respeito do Parkinson e colocou duas possibilidades da patologia, que é três possibilidades que realmente coincidem com a perda auditiva, que é a hereditariedade, a questão medicamentosa. Sim. São as pessoas que tomam muito medicamento, que tomaram durante a vida toda, às vezes no processo de envelhecimento, podem apresentar, que a gente chama de perda auditiva por ototoxicidade, que é exatamente uma intoxicação ao medicamento. Sim. E é irreversível. É uma perda neurosensorial e ela é irreversível. E também outro ponto importante que ela comentou a respeito do ambiente de trabalho. As motoristas, por exemplo, que ficam expostos a ruído. O pessoal trabalha com máquinas. Obras. Isso, exato, com máquinas. Mas as pessoas usam... Angélica, deve usar. O protocolo diz que sim, o equipamento de segurança, o contratante, ele tem que fornecer. Mas as pessoas não usam.
Eu observo isso muito de perto, funcionários de pessoas conhecidas, e às vezes o equipamento de segurança está próximo e a pessoa não usa. Então, assim como óculos de proteção, deve usar, mas eles não usam. E depois ainda pode acontecer uma perda auditiva e direcionar todo esse prejuízo ao contratante. Sim. Bom,